Vocês votaram, vocês decidiram. A maratona literária de hoje é do Stephen King, um autor que sai totalmente da minha zona de conforto, porque eu nunca li nada dele. Todos esses livros aqui que eu tenho, eu ganhei da editora Suma ao longo de vários meses, mais ou menos um ano e pouquinho. Eu tenho um contato mínimo com esse autor em relação a filmes que foram inspirados em livros dele. Meu namorado gosta muito do Stephen King também, então de vez em quando ele me conta enredo dos livros do Stephen King que ele já leu, conta detalhes assim. Então eu acabo ficando meio assim, sabe? Ah, será que eu leio? Será que eu não leio? Mas depois eu comecei a ganhar esses livros de presente, eu comecei a pensar muito sobre isso. E tem outra questão, eu tenho um pouco de preconceito, ou seja, um conceito preconcebido sobre ele, porque ele já falou mal em um documentário, na verdade apareceu nesse documentário, não que ele tenha falado mal no próprio documentário dessa autora, mas ele acabou com ela, falou um monte de mal dela, e eu gosto muito dela, eu gosto muito do trabalho dela, já compartilhei sobre isso no TikTok, enfim, em alguns momentos, então eu tinha essa questão com ele, de que eu não gostava de alguns posicionamentos, algumas falas dele, e também algumas questões sobre os livros que as pessoas comentam, algumas análises dos filmes, algumas coisas que eu acho que não seriam tão legais assim. Mas cá estou eu para dar uma chance para esse autor nessa maratona. Tá acabando o ano, eu tinha pensado em fazer isso aqui pro Halloween, mas gente, não deu tempo, muita coisa acontecendo na minha vida, realmente não tive tempo de fazer maratona nenhuma pra esse Halloween, mesmo que fosse o objetivo anteriormente, porque o Stephen King é mais voltado um pouco pro terror, né, na verdade muito pro terror, mesmo que nem todos os livros dele sejam necessariamente sobre isso. E bem, vocês votaram ganhando como maioria a maratona literária do Stephen King, no entanto, isso não quer dizer que eu não vá fazer maratona literária dos outros tópicos, dos outros elementos que eu coloquei ali, ou que eu não vá ler os livros citados, digamos assim, nessa planilha não, né? Nesse... Ai, eu esqueci o nome, nessa votação, aqui tem um nome isso, né? É enquete, nessa enquete. E eu acho que também vocês estavam com saudade de eu aparecer por aqui com maratona literária. Eu já publiquei 2 maratonas literárias por aqui, com propostas, objetivos diferentes, e vocês gostaram muito, ainda hoje comentam, curtem, compartilham, colocam suas opiniões, então eu acho isso muito legal. Então coloquem suas opiniões aqui nesse vídeo também, se vocês concordam, não concordam com a minha opinião sobre esses livros, se vocês acham que o Stephen King é legal ou não, se vocês têm sugestões de outros vídeos também, isso é muito legal, é muito importante, me ajuda muito, e eu amo ler os comentários que vocês colocam por aqui. Tá, mas como vai funcionar essa maratona e será que eu vou conseguir ler todos esses livros? Eu tenho 5 livros desse autor e eu pensei primeiramente em fazer uma maratona bem longa, de talvez 48 horas, mas eu pensei um pouquinho melhor e eu acho que 48 horas fica muito puxado, mesmo que eu me dê o tempo, digamos assim, de dormir, me alimentar, igual a maratona passada, de poder ter um tempo assim pra fazer as coisas, sem contabilizar como tempo de leitura. E não sei se vocês escutaram esse barulho estranho, mas é que tá tendo uma reforma aqui perto, então ignora se tiver um barulho esquisito assim nesse começo de vídeo. Então, pensando bem, eu decidi sintetizar em um dia. Então vou fazer uma maratona de talvez 10 horas, 15 horas, o quanto eu aguentar, o quanto eu conseguir. Claro, colocando algumas pausas pra eu poder almoçar, algumas pausas pra eu poder ir no banheiro, tomar banho, coisas normais das outras maratonas que eu já coloquei por aqui. Porque realmente não dá pra ficar 10 horas sentada ou 15 horas sentada, deitada, sei lá, lendo fixamente um negócio. Isso não é muito saudável, na verdade não é nada saudável. Então eu acho interessante eu colocar esses momentos de break, assim, de pausa na maratona. E claro que essas pausas não vão contabilizar como tempo lido, mas querendo ou não, isso aqui não é uma competição. Realmente eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o autor, talvez entender um pouco mais por que as pessoas gostam dele, entender algumas referências dele que aparecem em outros livros que eu gosto. Então esse é meu objetivo. Eu sei que talvez os livros que eu tenho aqui não são necessariamente os mais clássicos dele, ou os mais famosos, etc. Alguns mais famosos, como Carrie, Infinite, a coisa, a gente tem filmes, obras, um monte de análise, um monte de coisa sobre isso. E esses aqui talvez não sejam tão famosos assim, mas esses aqui são os que eu tenho disponível. E eu não queria pegar e-book, essas coisas, porque como eu já tenho esses livros físicos, eu queria aproveitar e ler esses que estão disponíveis pra mim aqui, já, entre aspas, gratuitamente, né, porque eu ganhei esses livros, então já pegar os que já estão disponíveis e poder conhecer ele dessa perspectiva, como se realmente, assim, como eu sou uma leitora que não conhece muita coisa dele, que tá caindo aí de paraquedas, como se tipo, eu nunca ouvi falar de Stephen King, tô vindo aqui pegar um livro lá da livraria que eu achei interessante, sei lá, então eu tô nessa perspectiva. Será que eu vou gostar desse autor se eu pegar obras, assim, que eu tenho, aleatórias, ou eu tenho que ler exatamente obras muito específicas pra gostar? Sobre adaptações de livro deles pra filme, tem uma da Netflix que eu não gostei, que eu achei com o meu padrasto, no começo parecia super legal, super interessante, mas de repente ficou bizarro o final, a gente achou meio, sabe, né, meio
tanto faz. E um que eu gosto muito é o da Carrie, mas claro, aquele com a atriz Chloe Moretz, que eu amo essa atriz, ela é maravilhosa, então eu gosto dessa adaptação. Eu sei que tem uma mais antiga, se eu não me engano, mas é isso. E talvez tenha algumas outras adaptações aí que eu tenha assistido, mas não tenha conectado exatamente, que é do Stephen King, mas essas são duas principais que eu me lembro, assim, que eu posso falar sobre. Mas eu tô tentando tirar todas essas perspectivas e começar do zero com ele, como se eu não conhecesse ele, como se eu não tivesse expectativas aí com os livros dele, nada. Então eu vou começar do zero, se é que tem como começar do zero. E meu objetivo é ler todos esses livros? Bem, a princípio eu pensei sobre isso, ler todos os livros ou não ler todos os livros, mas como é um dia só e eu vou fazer de 10 a 15 horas, eu não sei se eu realmente vou conseguir ler, eu acho que não, é meio impossível, porque olha só o tamanho desses livros, tem uns aqui enormes, então eu não daria conta de fazer isso, também não seria muito saudável, não absorveria tanto da história também. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar depois aqui uma observação, uma parte aqui, uma enquete que eu vou fazer no Instagram ou aqui no YouTube, perguntando quais desses livros eu deveria escolher, ou perguntando pra pessoas, enfim, eu vou ver como que eu vou fazer, mas eu vou colocar aqui qual foi a decisão, vocês também vão acompanhando ao longo do vídeo. E como que vai funcionar o vídeo? Vai funcionar igual outras maratonas literárias que eu já gravei aqui pro perfil. Então vai ser assim, eu vou ler e quando finalizar a leitura, eu venho e gravo rapidamente um resuminho, não resuminho, mas o que eu achei do livro na síntese. Então não vai ser talvez uma resenha super elaborada, super dinâmica, super tudo, vai ser conforme eu for lendo, for achando legal aqui compartilhar com vocês. E eu não vou ficar gravando todo o tempo que eu estiver lendo, tá? Eu vou gravar alguns trechos só pra vocês verem, assim, que eu tô lendo, assim, mas eu não vou colocar, sei lá, certinho 10 horas. Esse vídeo eu pretendo que seja um pouco mais resumido, um pouco mais sucinto pra que vocês consigam assistir. E antes de começar essa maratona literária de um dia, que eu vou colocar lá pro sábado dessa semana, hoje é quinta-feira, eu vou ler pra vocês os nomes dos livros, pra vocês verem quais livros aqui eu tenho dele, e aí a gente pode ver depois aqui no vídeo os livros que foram selecionados e os que eu li ou não. Eu tenho esse aqui em capa dura, A Última Missão de Gwendy. Esse aqui eu nunca ouvi falar e pelo visto tem dois autores, o Stephen King e o Richard, eu não sei falar esse nome, pessoal, Richard Xmar, eu acho que é isso, né? Xmar, não sei. Mas ele é de capa dura, como vocês podem ver, tem páginas amareladas, é um livro bem bonitinho mesmo e parece que talvez seja um pouquinho mais rápido de ler. O próximo livro é este aqui, A Longa Marcha. E pessoal, esse aqui é capa mole, normal, mas tem uma coisa curiosa aqui na capa, tá escrito que ele tá usando o pseudônimo de Richard Bachman. Então será que esse aqui é o mesmo desse aqui? Será que na verdade é ele que tá usando o pseudônimo? Não sei, porque ó, Richard, então não tenho certeza se esse aqui é a mesma coisa que esse, eu sei que é um autor de verdade ou não, mas vamos descobrir se eu ler esse livro ou não. Mas enfim, tem esse aqui, que tem uma capa mais molinha, ele é mais curtinho também, muito interessante, e eu gostei da capa, eu achei linda. O livro depois, Apenas os Mortos Não Têm Segredos, e esse livro aqui foi o primeiro livro que eu ganhei do Stephen King, tá? Ele também é bem curtinho, eu vou amar se vocês selecionarem ele, porque aí dá pra ler mais de um livro no mesmo dia, porque se forem aqueles livros enormes, aí não vai dar. Mas olha, ele é bem molinho, e assim, eu comecei a ganhar livros, muitos livros do Stephen King depois desse livro aqui, e foi muito interessante porque eu falei que eu nunca tinha lido, que eu não gostava, e a editora me mandou, acho que pra realmente eu conhecer esse autor, e pro pessoal parar de achar que eu sou muito doida, talvez, de falar mal, assim, falar que eu não tenho interesse algum de ler. Eu sei que muitas das pessoas que me acompanham amam Stephen King e sempre me recomendam, principalmente outros book influencers. Conto de Fadas, esse aqui é um dos que eu tô mais ansiosa pra ler. A sinopse me chamou muito atenção, muito interesse. Eu ganhei esse livro, já fiquei mega interessada. Meu namorado já quis pegar emprestado pra ler, mas eu falei, não, eu vou fazer uma maratona literária. Se eu ler esse livro depois, aí eu te empresto, porque senão ele vai sumir com o livro, vai demorar 200 anos pra ler, e vai que eu faço uma maratona aí, e aí eu não consigo ter ele pra poder ler. Então é isso. Torçam pra eu terminar esse livro, se alguém selecionar, porque aí eu empresto pro meu namorado, ele vai ficar muito feliz, porque ele também ficou super interessado pela história, e a capa também é mega interessante, pelo visto tem uma vibe um pouco mais fantasia. E o último, este aqui, Holly, que eu acabei de ganhar, ganhei assim faz menos de um mês, e ele tá até fechadinho ainda, porque eu fiz o book unboxing, abri e tudo mais, e não tirei do plástico. Então é isso, esse aqui eu não li a sinopse ainda, não sei, mas ele também é um pouco maiorzinho, tipo aquele conto de fadas, então ele vai ser um pouco mais elaboradinho pra ler. Não sei exatamente o que tem, mas pelo visto aqui, ó, tá tendo um mistério, ó, desaparecimento, detetive, mas é isso. Então esses são os 5 livros que eu tenho do Stephen King atualmente. Venham comigo pra essa maratona.
Antes de começar a maratona de leitura, eu vou levar essas duas doidinhas pra tomar banho. A Momozinha, que talvez vocês conheçam de alguns vídeos, algumas coisas que eu já postei no TikTok, Instagram. Olha que ela tá toda descabelada, que ela gosta de bagunçar o cabelo. E a Bebezinha, que tá aqui, que ela é bem velhinha, gente, muito velhinha. Essa aqui tem ciúmes. Mas a Belinha tem quase a minha idade, a gente só tem 3 anos de diferença. E eu cresci com ela, agora ela tá bem velhinha, tadinha. E eu coloco ela no chão pra ela se sentir mais segura e não cair. E, enfim, aí essa aqui fica aqui porque ela gosta de zanzar por aí, olha só. Né, doidinha? Né, doidinha? Mostra pra eles como você é linda. Tá com vergonha, mas ela vive atrapalhando minhas leituras. Vamos ver se depois que ela voltar do banho vai continuar atrapalhando, né, neném? Quem é a fofinha? Ai, que linda que ela tá. E essa aqui também, olha aqui de roxinho. Muito fofa. Dá uma olhada aqui. Ai, que bocão. Tá tão linda. Tão linda. Dá água pro vinho, hein? Parece a Cinderela de hoje. Você tá mais estilo Rapunzel, hein? Vamos continuar lendo? Stephen King? King? Stephen King? King? Eu odeio que eu ligo a câmera, olha aqui. Te amo tanto. Eu tô na página 157 do livro Depois e, gente, o tempo todo no livro, esse personagem, o protagonista, fica falando: ai, como eu falei, essa é uma história de terror. Essa é uma história de terror, não sei o quê. Gente, eu não tô achando nada de terror, assim, essas coisas até agora. Só um tanto mórbido, mas por conta do protagonista conseguir ver pessoas mortas e falar com elas, assim. Mas terror, aquela coisa que eu falo, nossa, cara, isso aqui me surpreendeu muito, revolucionário, caramba, o cara escreve muito, sei lá, tipo, o livro tá até agora, tá bem escrito, é um livro bem escrito, não posso falar nada, a história, ela é interessante, ela é instigante, por conta de algumas coisas que acontecem, só que ao mesmo tempo eu não achei ela, assim, revolucionária, super wow, sabe, não sei explicar. Mas é sobre isso, né? É sobre isso, mas tá boa a história, não tá ruim mesmo. Agora são 5h33 da tarde, acabei de finalizar o livro Depois, dei 3 estrelas no Scooby, que significa bom. Eu não achei esse livro extraordinário, não achei uau, ainda nem pela quantidade de páginas, não é sobre isso, não é sobre, qualquer coisa, que eu tenho problema com Stephen King, não é. Primeiro que eu achei que o protagonista ficava o tempo todo tentando jogar na sua cara, isso aqui é um livro de terror, isso aqui é uma história de terror, e sem zoeira, com essas palavras, o protagonista do nada fala, mas como eu já falei, porque é em primeira pessoa, é como se ele estivesse contando a história da vida dele, contando aí desde a infância dele, enfim, contando realmente o que estava acontecendo, o que aconteceu e sobre a habilidade dele de poder ver pessoas mortas e conversar com elas, sobre como essas pessoas mortas não podem mentir, enfim, tem muita treta, eu não vou dar grandes spoilers por aqui, mas ele fica reformando isso o tempo todo, e gente, olha, eu não sou acostumada a ler terror, assim, eu não sou grande fã, mas cara, eu tenho medo de coisas de terror. Eu tenho medo. Eu sei identificar quando uma coisa é de terror ou não. E esse livro aqui, eu achei meio mórbido. Jogado com uma pegada pro mistério, uma pegada sobrenatural, claro. De tipo, ele pode falar com gente morta, o que vai acontecer. Então eu fiquei com essa de mistério, de, sabe, expectativa, aquela coisa. E nossa, vai acontecer alguma coisa que eu vou ficar com mega medo, vai dar um susto, vai ser um troço que eu vou ficar velho. Que coisa extraordinária, que é o Stephen King, né? Todo mundo fala sobre isso. E no fim, não. Foi tipo, é isso? Isso é o terror? Isso é o que faz essa custabilidade, sabe? Então, no começo, claro, foi chocante, assim, a primeira cena que o menino descobre que ele consegue ver esse tipo de pessoas, eu acho que isso, sim, foi tenso, mas por conta dele ser uma criança, por tudo que ele passou, algumas coisas que aconteceram, eu achei que lá na frente acontece uma coisa que um fantasma vem com uma pessoa morta, na verdade, que não seria a pessoa em si, mas uma luz lá que ele fala do mal, fica perseguindo ele, eu pensei, cara, vai ser isso, o plot do final vai ser esse cara. Aí chegou uma cena que, velho, tinha tudo pra acontecer um rolê, aconteceu, só que no fim, não, aí a polícia chegou, ele conseguiu ligar e o cara falou, nos vemos por aí. Aí o livro acaba
com uma vibe, tá? Esse aqui vai ser spoiler. O livro acaba com uma vibe, assim, em relação a essa parte da história, que seria a parte mais central, eu acho, assim, se a gente fosse colocar, que a gente tá focando que o menino vê pessoas mortas, essas coisas. A parte central acabou, tipo, xoxa, igual um filme que eu vi dele adaptado pra Netflix outro dia. Acabou xoxo. Acabou que você fica, velho, é isso, então? Acaba com o final meio aberto, meio tipo, porque o menino fala mais ou menos assim, não sei o que vai acontecer quando eu morrer, não sei o que, mas a gente vê depois. Que o negócio do depois do livro é aquilo de tipo, é que vai acontecer depois, vou pensar nisso depois, no futuro. Ele explica isso no começo da história. Já é explicado porque o título é depois. E claro que a gente fica nisso, nossa, será que quando o menino morrer vai acontecer tal coisa? O que será que vai acontecer quando ele morrer? Pessoas mortas, mas elas podem fazer, mas eu achei que ele podia ter explorado bem mais esse tema, porque, olha só, é claro, um livro curto, acho que o objetivo dele era ser isso, só que ao mesmo tempo dava pra explorar alguns outros aspectos. Eu gostei muito de alguns personagens, eu gostei muito da mãe dele trabalhar nessa questão com livros, assim, eu achei isso um máximo. A gente que tá no dentro do meio literário, a gente vê várias coisas que fala, nossa, cara, é exatamente isso. E vários autores que eu acho que nem existem, que são mencionados aqui no livro, que são publicados, assim. Eu acho que faz muita referência a autores que a gente sabe quem são aqui na vida real, o que eu achei isso um máximo. E outra coisa, outro plot que teve na história, que esse menino não sabe quem é o pai dele, a mãe nunca contou que é o pai dele, e fica nisso, quem é o pai, nessa vibe, ok. Mas ele não pensa muito sobre isso, não é algo que é muito pensado. E aí no final, gente, vai ter spoiler agora, tá? Vai ter spoiler. Tem uma questão sobre incesto aí nessa história. Isso é o que me deixou, acho que, mais chocada. Não é sobre ver o menino morto, sobre depois a ex-madrasta, assim, porque a mãe dele e ele coloca, inclusive, o tempo todo falando, elas eram amigas, mas elas tinham um relacionamento. A mãe dele e outra mulher, ela que se envolveu com droga, uma rolê, que era uma policial. E, assim, esse rolê todo... Nem sei, até me perdi o que eu tava falando agora que eu falei dessa moça policial. Lembrei o que eu ia falar. Esse rolê todo, assim, eu não achei nada tão icônico, tão louco, tão, nossa, absurdo. Porque depois essa mulher sequestra ele, claro que ela sabe das habilidades dele, ela faz isso 2 vezes, né? E aí depois ela queria matar ele lá no final, outro spoilers não, mas tá, tentou matar, eu sei lá, ia matar, que ele pressupôs que ela ia matar, não sei. Tudo isso, gente, pra quem vê, assim, casos de separação, pra quem vê casos de relacionamentos abusivos, ou o que as pessoas fazem com crianças, às vezes, de sequestrar mesmo, não achei, também não é gráfico em relação a isso, tá? Esse livro, o máximo de gráfico que tem, claro, terror não precisa ser gráfico, tá? Já tô falando isso, não é isso que eu espero, porque eu já li terrores gráficos, não é todos que tem coisas gráficas, mas em qualquer outro livro de terror ele tem cenas que aparecem pessoas machucadas, osso saindo, morte, mas o que me deixou mais chocada mesmo é a parte do incesto. Isso eu não tava esperando, de verdade foi algo que me bateu muito, porque, de verdade, isso era a última coisa que eu tava esperando dessa história, e o cara falar isso lá no final, meio que, sabe, sem contexto algum, sem coisa alguma, só jogar isso aí, eu achei meio desnecessário, assim, e talvez para as pessoas ficarem, será que é por isso que ele via gente morta, porque e não, gente, não, meio, sei lá. E essa capa aqui eu achei uma capa meio nada a ver, porque essa moça aqui, eu acredito que pode ser que ela represente a mãe dele, não sei se a mãe ou eu acho que talvez a moça que se relacionava com a mãe dele. Só que, cara, aqui tá totalmente descondizente. Eu não sei, sabe, se acontece que essa imagem, porque dá a impressão, sei lá, não gostei. Eu acho que poderia ser ele, podia dar uma mudada, assim, a capa é bonita e tal, mas agora que eu olhei a história, eu acho que essa imagem aqui não tem muito a ver. Mas no geral é isso, dei 3 estrelas, fiz uma resenha no Scooby com um pouco mais de informações. Tentei não dar muitos spoilers na resenha lá, e também tentei não falar muito aqui, mas eu acabei de ler, eu sei lá, meio que tô cheia dos spoilers aqui. Mas eu gostei de várias coisas no aspecto desse livro. Em relação à escrita, sim, ele escreve bem, não posso falar que ele escreve mal, mas, cara, falar que, nossa, é revolucionário isso aqui, não é revolucionário, mas ele escreve bem, assim, um livro foi interessante, um terrorzinho, acho que um mistériozinho, com um sobrenaturalzinho, assim, que igual eu acabei de ler aqui, você lê em um dia, assim, bacana, sabe? É isso. E eu vou pra próxima leitura, eu acho que eu vou pegar o outro livro que é menorzinho e não o maior, porque pra tentar acabar de ler hoje. Eu pensei em fazer 10 horas de maratona de leitura e daqui a pouco já bate 5 e eu acho que eu acabo de ler o outro também. Mas é isso, essa foi minha opinião sobre Depois. Gostei, mas não é meu livro favorito, eu achei que poderia ter desenvolvido melhor, principalmente porque eu fiquei super interessado, porque o começo, cara, tava top, incrível. Aí chegou lá no final, que final foi esse, sabe? Eu acho que o final mesmo que... Sabe, o final pra mim não foi bom. Eu acho que foi isso. Tipo, eu gostei do livro. Tava assim, nossa, bacana. E depois, murchei, sabe? Murchei.
E essa coisa do menino ficar repetindo o tempo todo, isso aqui é uma história de terror, isso aqui é uma história de terror. Você não contava nem um pouco aterrorizada. Só talvez com essa questão do final, igual eu falei, de que é o pai desse menino. Aí realmente isso me deixou um pouco assim, mas mais por uma questão moral, não porque isso aqui é um livro de terror, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Eu já tô na minha cama, pronta pra dormir quase. E, gente, eu consegui ler até aqui, o comecinho do capítulo 10, que ficou na página 184 desse livro. Esse livro aqui chega a quase 300 páginas, se eu não me engano. É isso, 293 páginas escritas, mas tem mais páginas em branco. Não vou conseguir acabar de ler esse livro hoje, porque olha só, sobrou bastante ainda. Eu acho que se eu tivesse começado essa maratona de leitura mais cedo, tipo pela manhã, igual eu comecei as outras, eu teria finalizado esse e começado o início do terceiro livro que eu ia ler, que é Conto de Fadas, né? Enfim, mas não deu certo, mas tudo bem. Eu consegui conhecer um pouco do Stephen King. Eu sei que esses dois livros dele que eu li são recentes. Eu vou falar um pouquinho do que eu tô achando, né, desse aqui, A Longa Marcha. Bem, eu vi que é um livro que é distopia, digamos assim. Só que, gente, eu achei que a ideia é interessante. É torturante essa marcha, na verdade, é cansativo você ver o quanto desgasta as pessoas, né, jovens morrendo, falecendo, sendo assassinados ali. E além disso, cada um deles com objetivo, e alguns deles nem mais lembram qual objetivo que é. Então é realmente muito doido isso nessa parte. Mas, gente, tá maçante, tanto que eu nem vou ficar mais assim, eu vou realmente ficar nessas 10 horas de leitura, não vou ultrapassar para mais horas, porque tá maçante, sabe? É legal ver os personagens, que assim, a questão não é nem a marcha, né? Nem o andar, mas os personagens irem conversando entre si, contando suas histórias, contando porque estão ali, contando, tipo assim, por que vocês estão na marcha? O que vocês querem? Porque assim, quem participa dessa marcha que é uma marcha meio que, entre aspas, assim, sem fim, você vai andando lá e você vai ganhar um prêmio no final, que seria aquilo que você deseja, aquilo que você escolher. E, claro, tudo isso é meio que supervisionado, como se fosse uma parte ali do governo, como assim, tem pessoas que supervisionam. E se você parar de andar, depois que você entra nisso, você morre, eles, né, te assassinam. E se você, tipo, continuar andando, você tem que continuar andando. Tem várias punições. Você não pode diminuir de tanto do ritmo que você tem que andar. Se você tiver uma punição, por exemplo, uma advertência, que eles falam, uma advertência, aí você tem que ficar 1 hora sem, assim, você tem que ficar 1 hora meio que, como posso explicar? Aí você fica meio que 1 hora com essa advertência, até você poder pegar outra advertência, porque se você pegar 3 advertências aí, você tá fora mesmo. Então tem um número máximo de advertências aí, e tem um horário que essas advertências são esquecidas. Eu acho que sei lá, tem toda uma questão aí. E eu acho essa parte um pouco interessante, só que ao mesmo tempo tá maçante, não tá legal, tá meio, sei lá, não sei explicar pra vocês. Mas eu vejo que é um livro diferente, ele não é de terror, ele tem uma proposta que eu vejo que é diferente dos livros, talvez, desse autor. E é isso, eu vou provavelmente acabar de ler ele amanhã, mas eu não vou incluir aqui essa minha opinião final. Provavelmente eu vou fazer algum vídeo de resenha, alguma coisa, ou até mesmo só postar no Scooby. Mas pelo que eu consegui ver do Stephen King, ler do Stephen King hoje, nesses 2 livros, eu vou dizer que a escrita dele não é ruim. Não é mesmo, mas eu acho que em alguns momentos ele se torna maçante, em alguns momentos ele foca em detalhes inúteis que não acrescentam em nada na história, mas em outros tem questões que você fala, nossa, caramba, eu não acredito que ele pensou nisso, que legal. E o final desse livro aqui, eu vi um spoiler, não um spoiler, mas eu vi uma opinião falando que o final acaba como se fosse o livro depois também, meio tipo, acabou e é isso. Então eu não sei se eu vou gostar muito, porque, gente, não é que eu quero um final fechadinho sempre, não é isso. Mas eu não sei explicar, parece que falta alguma coisa, tipo, depois, pareceu pra mim que faltou. Tipo, faltou, mas não sei explicar. Tipo, fechou bem, mas sabe? Então eu queria que esse livro fechasse de alguma forma
que sabe, agradasse, assim, minha mente, assim, não sei explicar. Mas tá legal até agora, só que, como eu disse, maçante em alguns momentos. E eu acho que é isso, acho que quando o autor foca em alguns detalhes, são completamente inúteis, principalmente um negócio que é isso aqui, essa marcha longa, realmente, gente, ela é longuíssima mesmo. É por isso que eu nem vou acabar de ler hoje isso. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a maratona de hoje. Eu acho que uma maratona que... eu acho que foi a maratona menos produtiva aqui do perfil. Que eu menos li. No entanto, foi porque eu foquei num autor só. Em livros completamente diferentes. Dele em si. Não que seja de uma mesma coleção. E é isso. Esse livro aqui, A Marcha Longa... A Longa Marcha, foi escrito pelo pseudônimo desse autor, que é esse aqui em cima, é o Richard. E não sei, acho que eu não tenho muito mais o que falar. Se a minha perspectiva sobre o Stephen King mudou, não sei, eu acho que em relação à escrita, eu acho que hoje eu posso falar, depois do que eu li dele, eu posso falar, olha, a partir do que eu li dele, ele tem uma escrita boa, mas realmente eu não consideraria um dos meus autores favoritos pelo que eu li. Eu não sei se tem outros livros dele que são melhores, provavelmente sim, eu acredito que sim. Talvez, se eu pegar um dos livros mais famosos dele, aqueles livros hypadíssimos, pode ser que, cara, eu achei incrível, maravilhoso, aí eu possa mudar um pouco esse pensamento, mas sei lá. E tem umas cenas desse livro aqui também que me incomodaram. Aí eu não sei se foi em tom de crítica, ou meio que a crítica nem foi feita. Eu acho que é porque o Stephen King talvez tente focar em pessoas que talvez existiriam na vida real, sem necessariamente dar uma punição, ou sem necessariamente mostrar que isso é errado. Por exemplo, tem um personagem desse livro aqui que é mega racista, mas não necessariamente isso é mostrado que, nossa, como ele tá errado, entendeu? Mas, tipo, olha, ele é racista e existem pessoas que são dessa forma. Eu acho que ele coloca isso, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas ele não coloca, tipo, olha, isso aqui, gente, na sociedade é ruim, é errado, ou, nossa, gente, isso aqui é bom, não sei o quê. Então, é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona. E, enfim, se vocês querem que eu continue lendo Stephen King, trazendo aqui pra vocês minhas opiniões, minhas humildes opiniões sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu tô pensando em fazer uma segunda parte aqui dessa maratona, fazer uma outra maratona pra terminar, pra ler mais livros desse autor, pra, sei lá, entender porque as pessoas são tão fascinadas nele, sabe? São tão fissuradas nas histórias dele, porque até agora eu não consigo entender. Eu não consegui entender esse fascínio lendo isso aqui. Eu não consegui pegar, sabe? Então, é isso. Um beijo e até a próxima.